O integrador de Miller, diferentemente do integrador puro que nós analisamos, ele já traz um grande benefício, uma grande vantagem, que é justamente a utilização desse resistor RF, um resistor de realimentação, resistor de feedback, em paralelo com o capacitor que realiza a operação de integração. Por quê? Com o passar do tempo, se nós tivermos aqui que nossa entrada igual a zero, nosso VI igual a zero, a tensão que ficava carregada, que fica carregada aqui no nosso capacitor, ela acaba sendo descarregada, as cargas dele começam a ser descarregadas por meio desse resistor RF. Nesse sentido aqui, já que nós temos uma tensão aplicada no capacitor, graças às cargas presentes nele, e a tensão neste nó aqui é igual a zero. Então, a gente consegue descarregar o capacitor pelo RF e, consequentemente, zerar a condição inicial da tensão sempre que formos operar o circuito. Então, esse integrador inversor, integrador de Miller, traz uma grande vantagem com relação ao integrador puro, de minimizar o erro de offset, o erro na saída. Veja que, para uma frequência infinita, esse capacitor vai ser um curto-circuito, assim como é no integrador normal, e a saída vai ser igual a zero. Agora, quando a frequência é menor, principalmente baixas frequências, ou quando a frequência é zero, ou seja, nosso sinal é o sinal CC aqui, então não é nem sinal, é CC, corrente contínua, esse capacitor funciona como um circuito aberto. Veja aqui que pela equação de Laplace, isso fica muito claro, fica menos RF sobre R dividido por 1 mais SCRF. Com S sendo igual a zero, esse termo todo aqui se anula e nós continuamos tendo um ganho no nosso circuito que vai ser de menos RF sobre R, porque o capacitor virando um circuito aberto, em termos de significado físico, porque ele está carregado já no máximo dele. Então, o que vai importar é a proporção entre os dois resistores aqui, o RF e o R do nosso circuito. A gente consegue ter uma proporção aqui de ganho ajustada a partir do R e do RF também. O próximo circuito é um circuito diferenciador inversor. Qual que é a função desse circuito diferenciador inversor? De forma semelhante ao anterior, nós substituímos a resistência por uma capacitância. Só que aqui, ao invés de substituirmos a resistência de realimentação, nós vamos manter a resistência de realimentação, chamada apenas de R aqui, e naquele resistor da resistência de entrada, que era o R1, nós substituímos ele então pelo capacitor aqui. Então agora aqui o funcionamento vai seguir de forma oposta, diferente, não oposta, mas diferente do processo anterior, e aí vamos obter uma operação de derivada. Se a gente fizer no domínio de Laplace, domínio da frequência, a razão aqui, o VO sobre VI de S, tal como está escrito aqui na nossa primeira equação, vai ser o que? A razão vai ser menos R sobre a impedância dessa capacitância, que é 1 sobre SC. Então, nós que fazemos R dividido por 1 sobre SC, nós teremos o quê? Que a nossa razão vai ficar menos SRC ou SCR. Ou seja, para uma frequência igual a zero, a saída é zero. Para frequências maiores do que zero, a saída começa a crescer. Ou seja, esse tipo de circuito é um circuito passa alta. Então, passa altas frequências, baixas frequências ele vai atenuar bastante. A frequência de corte aqui no caso é RC. Ele vai propiciar um atraso de fase aí de 90 graus também, que nós vamos conseguir provar ali no domínio do tempo, somente pela operação derivada. Então vamos recorrer ao nosso quadro novamente, nosso quadro virtual. Aqui no nosso quadro virtual, carregado já, nós temos esse circuito diferenciador inversor. Nós vamos aplicar as mesmas condições, mesmos conhecimentos que nós temos para o amplificador operacional que nós já resolvemos. Quais são essas condições aqui? Vamos lá. Para o Amp-Op, temos que resistência de entrada é o que? Infinita, que nos leva a ter como consequência disso, corrente da porta inversora igual a corrente da porta não inversora, que é igual a zero, ou seja, não entra corrente no nosso amplificador operacional ideal.
Como outra característica, nós temos que o ganho A de malha aberta, ele também é infinito, e esse ganho sendo infinito nos leva, consequentemente, a ter uma outra propriedade, que é a propriedade do curto-circuito virtual, que é onde nós temos que a tensão V1 é igual a V2, ou seja, a tensão da porta inversora é igual à tensão da porta não inversora, ou podemos escrever aqui, né, o V menos é igual ao nosso V mais, né, se pensarmos na porta a partir da simbologia do nosso circuito. Vamos deixar aqui nossa condição inicial, a gente analisar o circuito. Sempre que nós vamos abordar um amp-op, temos que ter sempre isso daqui em mente para que possamos resolver ele. Então, conhecendo uma das tensões, conhecemos a outra. Como a tensão V2, que é a tensão da porta não inversora, né, é zero, porque a porta não inversora está conectada à terra, a tensão então da porta nossa V1 também vai ser igual a zero no nosso circuito. Então, seja uma condição de partida nossa. Então, V1, neste caso, igual a V2, é igual a zero. Porque nós estamos aqui analisando o circuito a partir deste momento. V1 igual a V2 igual a zero, nós conhecemos a tensão aqui neste nó. E aplicando novamente a lei das correntes de Kirchhoff, se a gente aplicar LKC aqui, nós temos a corrente chegando neste nó. O livro colocou como uma corrente I, mas eu vou colocar como IC, porque ela está vindo aqui, né, logo na entrada, por meio desse capacitor, né, atravessando esse capacitor. Nós temos do outro lado aqui a corrente I-, que é essa corrente que já é conhecida, ela é igual a zero, porque a resistência de entrada é infinita. E nós temos uma outra corrente, que é esta corrente aqui, que por atravessar o resistor eu vou chamar ela, tá, de IR. Tá? Deixar bem caracterizado aqui, né, as simbologias, né, os subscritos com os elementos dos quais eles pertencem. Aplicando então a lei de Kirchhoff nesse caso aqui, conhecendo que a corrente que entra na porta inversora ela é nula, igual a zero, nós teremos por consequência, né, que a corrente IC é igual à corrente IR. Então vamos anotar aqui, aplicando LKC, a gente vai concluir lá. Mais IC, chegando no nó, menos o nosso I-, né, como eu nomeei no outro caso, menos IR. Isso daqui vai dar igual a zero. Como o nosso I- é zero, consequentemente IC é igual a IR, ou seja, a corrente no capacitor é igual a corrente no resistor. Vou deixar aqui guardadinho também essa observação nossa. Então, conhecendo uma, conheceremos a outra. Então, observando aqui o capacitor, para analisar esse capacitor, já que nós temos que de um lado dele nós temos a tensão de entrada e do outro lado nós também conhecemos a tensão, nós sabemos então a tensão sobre o capacitor. Então, nós podemos escrever aqui que a partir desse momento, né, vamos analisar a entrada do nosso circuito, especialmente o capacitor. Analisando essa entrada, o que a gente vai concluir, né? Que a nossa tensão VC, tensão no capacitor, VC, é igual que a diferença de tensão entre os seus terminais. De um lado nós temos VI e do outro lado nós temos o nosso V-, né? Isso aqui é igual que o VI menos zero. Aqui eu coloquei V-, mas eu vou colocar V1 porque para manter a nomenclatura ali, né? Então, V1 é zero porque ele é igual a V2 que está conectado no terra e consequentemente VC é igual a VI. Tensão no capacitor é igual a tensão do nosso sinal de entrada. É exatamente a mesma tensão. Qual que é a expressão aqui, né? A gente consegue relacionar a tensão e a corrente no capacitor. Nós nos lembrarmos aqui, né? A corrente no capacitor, IC, é
CdV dt. Vou deixar aqui anotado. Deixa eu acionar aqui minha mesa. Então, nós temos que corrente IC ela é igual a capacitância C dVc, tá? Que é a tensão no capacitor, dt. Ou seja, se tivermos uma variação de tensão no capacitor no tempo, nós temos uma corrente no capacitor. Se essa tensão for constante, a corrente vai ser zero, que é a derivada de uma constante, vai ser igual a zero. Aí veja que VC a gente conhece e consegue relacionar ele com a entrada, ou seja, VC igual a VI. A gente acabou de provar ali, ou seja, nosso IC nada mais é do que C dVi dt. Aí como IC é igual a IR, e quem é o IR, né? Opa. O IR a gente consegue aplicar o que? A lei de Ohm neste resistor aqui. No nosso resistor, ou seja, pega a diferença de tensão dos seus terminais, seguindo a convenção passiva, sempre é bom ter em mente. Nós temos vai ser o que? A tensão desse terminal, que é a tensão do terminal V1, menos o VO, é a tensão no resistor, né, que é o que? R vezes IR. Então, vou colocar aqui, né, analisando o resistor. Nós temos lá que a diferença de tensão nele, tensão VR do resistor, é igual ao que? Ao nosso V1 menos o VO, já que a corrente está indo de V1 para VO, né? Seguindo a conversão passiva, descendo potencial, que é consequentemente 0 menos VO, ou seja, isso daqui é menos VO. Tensão do capacitor, o resistor, desculpa, é menos a tensão da saída. Mas quem é a expressão que relaciona corrente e tensão no nosso resistor? É aplicarmos, né? Precisamos aplicar aqui, aplicar a lei de Ohm. E ao aplicarmos a lei de Ohm, deixa eu só ajustar aqui nosso espaço, nós temos que tensão VR é igual a menos VO, isso daqui é igual a IR vezes R. Só que nós conhecemos IR, que IR é igual a IC, né? Que é o que nós concluímos aqui em cima e nós já determinamos aqui também, né, pela expressão da corrente do capacitor. Então, nesse momento, a gente pode ver aqui, escrevermos o nosso VO, passar esse sinal negativo para lá. E vejam só o nosso sinal tensão de saída, que é o VO, será nada mais, nada menos, né, do que a derivada do sinal de entrada. O VO é igual a menos R, que é a resistência, vezes que é a nossa corrente IR, que é igual a IC. IC é CdV dt, CdVi dt, né? Então, CdVi dt. Então, aqui a gente conclui, né, que esse circuito, como o próprio nome já diz, é um circuito diferenciador, porque a nossa saída ela é nada mais é do que a diferenciação do nosso sinal, né? A aplicação da operação de diferenciação, ou seja, derivada aqui com relação ao tempo do nosso sinal de entrada, e obviamente esse sinal sendo multiplicado por uma proporção que é menos RC, né? O menos já está indicando então que é uma configuração inversora para o sinal. Veja que se o nosso VI, como eu falei, for constante,
esse dvi dt vai dar igual a zero, a tensão na saída é zero. Ou seja, se a entrada for constante ou for nula, nós conseguimos ter isso aqui, que a saída seja zero também, tá? Não tem aquele problema de offset igual nós temos no nosso integrador de Miller. Vamos voltar para o nosso slide. Aqui, ao aplicarmos a operação de derivada, nós temos o que? Atrasando o nosso sinal em 90 graus. Então, se o nosso sinal na entrada é uma senoide, derivada de seno vai dar uma função cosseno, né? Então, nós temos um atraso aí de 90 graus entre uma e outra. Aqui é só mostrando a resposta em frequência, escala logaritmo aqui na frequência. Aqui está o ganho em dB, né? Em decibéis. E para uma certa frequência, baixas frequências, ele vai simplesmente não vai responder, né? O ganho vai ser muitíssimo baixo, por conta do S ser próximo de zero. A partir da frequência 1 sobre RC, assim nós temos um sinal com um ganho, né, crescente aqui e vai ficar constante depois. Você vai ter um filtro passa alta aqui no nosso circuito. Por fim, para finalizar nossa aula, nós temos o circuito somador. Se a gente observar que o circuito somador ele nada mais é do que uma combinação de vários sinais de entrada. Essa combinação de vários sinais de entrada é possível por meio da conexão desses sinais de entrada, e nós temos aqui eles nomeados como V1, V2 até Vn, então pode ser N sinais, tá? Respeitando, obviamente, né, uma resistência entre eles aqui para conectarmos a nossa porta inversora. Por que tem que colocar essas resistências? Se não colocar, nós estaríamos o quê? Curto-circuitando, né, um sinal com o outro. Então a gente coloca essa resistência para fazer esse acoplamento aqui dos sinais. Se a gente resolver ele rapidamente, já seguindo o conceito que nós já conhecemos na aula passada e que temos aplicado aqui, né, que é ser uma configuração inversora, porque nós temos a realimentação aqui negativa, tensão na porta não inversora é zero, né, e os sinais estão entrando também pela porta inversora, vai ser o que? A resistência RF menos a resistência RF dividido por alguma resistência aqui. E como fica isso? Vejam só, aqui a gente pode aplicar o teorema da sobreposição ou superposição de fontes. Nesse teorema, nós pegamos as fontes de tensão independente, nesse caso aqui, células de tensão ou de corrente independente, e analisamos separadamente ela, ou seja, nós pegamos uma, zeramos as outras, pegamos uma e zeramos as outras ali, de tal forma que nós vamos ter uma saída, né, com a mesma quantidade de parcelas que a entrada, ou seja, nós temos N sinais aqui, nós temos VO1, VO2, VO3, VO4 e assim por diante até chegar em N, e no final nós podemos compor a resposta final somando essas respostas parciais, essas parcelas que nós temos no nosso resolução. Então aqui, ó, vamos fazer uma análise rápida. Se a gente pega aqui o nosso sinal V1 para analisarmos e encontrarmos a parcela correspondente, ou seja, a contribuição desse sinal V1 no nosso sinal de saída, então tendo o V1 como sinal a ser analisado, nós teremos uma saída, né, a parcela dele sendo o VO1. As outras tensões, os outros sinais, por serem fontes de tensão independente, nós vamos zerar eles. Então se a gente pega aqui o 2, ó, se a gente zera, conectando terra, e vai conectando até o sinal N no terra, então todos são conectados em zero. Veja que nós temos uma tensão aplicada no nosso resistor R1. Do outro lado desse resistor, que é a nossa porta inversora, ela tem qual tensão? Ela tem a mesma tensão da porta não inversora, graças à propriedade do curto-circuito virtual, que é um artifício matemático que ocorre graças ao ganho A, que é o ganho de malha aberta, ser infinito. Então aqui, ó, nós conhecemos a tensão também na nossa porta não inversora e consequentemente da porta inversora, que é de 0 volts nesse nó aqui. Então veja que para esses elementos que nós desligamos, essas fontes, essas outras fontes finais, V2 até Vn, vai estar 0 de um lado e 0 do outro, ou seja, não vai ter nenhuma contribuição de corrente por esses resistores. É como se elas não existissem quando nós estamos fazendo a análise de V1. Aí vai ficar um circuito simples, que é o mesmo circuito que nós já resolvemos na aula passada, né? Que é esse daqui, ó.
RF e o R1. Então a resposta dele, a contribuição do V1 vai ser menos RF sobre R1 vezes V1, né? Seria o nosso VO1, que é o que está descrito aqui, ó, nesse trecho. Quando nós fazemos para os outros sinais, vamos aqui, né? Vamos analisar, por exemplo, V2 e vamos desligar os outros, então desligaremos V1, manteremos V2, vamos ligar V3 até Vn. Então aqui Vn também é zero. Veja que, então, nós não temos a contribuição da corrente 1, porque ela é nula, porque do outro lado o resistor também é 0 volts, bem aqui, né, nesse grande nó. E, consequentemente, o único circuito que nós teremos estará envolvendo o R2 e o RF, né? Que é idêntico à configuração inversora que nós vimos na aula passada. Então, a contribuição de V2 para a saída, né, criando o VO2, será menos RF sobre R2, que também está aqui, ó. Então, seguindo isso, né, fazendo a generalização do problema, nós estamos vendo que para cada entrada que nós estamos observando e analisando, ao aplicarmos o teorema da superposição ou da sobreposição, nós vimos que a saída, a parcial da saída, né, é equivalente a menos RF sobre o valor da resistência que nós estamos analisando, seja R1 ou RN, vezes o valor, né, da tensão do sinal ali, né, de V1 a Vn também. E por fim, né, para fazermos a combinação dessas parcelas e obtermos a resposta final total, nós temos que somar essas parcelas. Então basta somarmos todas elas, né, de V1 a Vn, né, por inspeção, vai ficar menos, que multiplica RF sobre R1 vezes V1, mais RF sobre R2 sobre V2, até chegarmos em RF sobre Rn vezes Vn. Então, fazendo essa somatória aqui, nós teremos então que esses sinais são somados, ponderados ao desejo, né, do projetista, né? Basta o projetista colocar um RF aqui, fixo, obviamente, que vai ser um fator comum em todos os numeradores. E para ponderar então o ganho de cada um dos sinais, nós podemos colocar aqui, ó, R1, R2, Rn com valores diferentes, tá? Então, assim a gente cria uma ponderação dos sinais. E esse circuito é chamado circuito somador, né, inversor. A generalização dele é possível ser feita, né? Nós vimos aqui que todos os sinais são o quê? Com sinal trocado, né? Tudo por causa desse menos aqui da porta inversora. Para corrigir isso, se a gente quiser ele ficar positivo, o que a gente precisa fazer? Basta adicionarmos mais um estágio de amplificação, né? Então a saída desse estágio vai ser o que? A entrada para um outro estágio. Aí nós conseguimos montar o que? Um circuito somador-subtrator. Veja que esse primeiro circuito aqui nada mais é do que um circuito somador de R1 com R2 e a realimentação feita pelo RA. Então a saída dele aqui, neste ponto aqui, ó, que é este nó, vai ser a entrada para o próximo circuito, que também é um circuito somador entre a saída da anterior, mais V3 e V4. E aqui nesse ponto, nós temos então que a saída aqui é menos RA, que multiplica V1 sobre R1 mais V2 sobre R2, sendo a composição do sinal, que vai entrar e vai ser ponderado por RB e RC ainda, e somados aos outros dois aqui. Então esse sinal vai ser multiplicado por menos novamente. Então na nossa saída VO, nós teremos que o V1 e o V2 vão ficar positivos, enquanto o V3 e V4 ficarão negativos como sinal. Bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, nós resolveremos na próxima aula, mas espero que aqui nós possamos ter contemplado, né, entendido todas as questões envolvendo a operação de integração e a operação de derivação a partir do amplificador operacional. Então, até esse momento, né, nós vimos que o nosso amplificador a gente consegue amplificar um sinal, ou seja, multiplicar ou dividir, dependendo da proporção que nós configuramos os resistores RF e R1, né, ou R2 e R1
na nossa porta inversora e podemos ainda fazer a operação de integral e derivada, ou seja, um amplificador operacional aqui para a gente já faz multiplicação, divisão, derivada e integral, tá? E ainda podemos somar e subtrair aqui à medida que nós vamos combinando os sinais. Então aqui nós já estamos fazendo uma pequena calculadora científica com um amplificador operacional.